Sejam bem-vindos a mais um CC de Perfil. Eu sou a Rita Madeira. E eu sou a Margarida Santos. Estamos aqui a gravar, devo dizer, à distância, novamente, infelizmente, e na esperança de que, se à data da vossa escuta também estiver ainda demasiado longe da faculdade, que este podcast e que este episódio vos possa aproximar um bocadinho mais do curso e, acima de tudo, das pessoas que fazem parte dele. E quem é que nós temos hoje connosco para nos fazer essa companhia, Margarida? Portanto, para nos aproximarmos da Avenida de Berna, temos connosco hoje o Rodrigo Cardoso. Crumi é o nome do projeto musical onde é vocalista e mentor, juntamente com Ricardo Barroso, António Fortunato, António Miguel e Francisco Cardoso. Em novembro de 2020 lançaram o seu álbum de estreia, Saber Estar, mas o percurso do Rodrigo já tinha começado. Foi durante a licenciatura que publicou as primeiras composições na internet, subiu ao palco pela primeira vez e até arrecadou uma menção honrosa no concurso FNAC Novos Talentos. Portanto, Rodrigo, olá, obrigada por teres vindo. E a Olá, nossa boa tarde. primeira Obrigado pergunta... por ter vindo já. E a nossa primeira pergunta, como sempre, é porquê CC e porquê FCSH? Porquê CC e porquê FCSH? Bom, eu desde muito pequeno que decidi ser jornalista e isto teve a ver com o facto de poder muitas vezes visitar a redação da RTP, porque é onde o meu pai trabalha, e na altura o principal motivo por trás de querer, não é, ser jornalista era o facto de haverem máquinas de café com um chocolate quente a 25 cêntimos. Entretanto, eu percebi que isso não é um bom motivo para escolher uma profissão, não é? Mas realmente esse bichinho do jornalismo ficou sempre ali um bocadinho, e depois ao mesmo tempo, enquanto cresci, sempre percebi que tinha um jeito muito grande para a escrita. Então ficou sempre aí essa ideia na minha cabeça que jornalismo poderia ser uma boa saída. Não hesitei em escolher humanidades, letras, não é? Quando cheguei ao 10º ano, e pronto, acabei mesmo por trabalhar para tentar entrar em Ciências da Comunicação na FCSH, consegui, e entretanto percebi que não estava mesmo nada interessado em jornalismo. O que é que te fez perceber isso? Me fez perceber isso foram várias coisas. Por um lado, jornalismo, não é? No primeiro ano, há logo teoria da notícia, se não estou em erro, e a cadeira não me disse grande coisa, e ao mesmo tempo via outros colegas que também queriam ser jornalistas a fazer muito mais por isso, né? Já estavam a participar em jornais da faculdade, ou jornais das terras, e eu não tinha essa vontade de fazer outras coisas por fora. Estava mais noutra onda, não é? Muito isso. Porquê é que escolhi precisamente a FCSH? Bem, a FCSH, devo confessar que deixei-me logo seduzir pelo facto de ter uma média alta, que é uma coisa um bocadinho infantil, mas que se calhar muitas pessoas se podem identificar, não é? Confesso, na altura deixei-me entusiasmar muito por isso, agora acho que até é um pouco tonto. De qualquer forma, também há um aspecto interessante na FCSH, em torno da FCSH, que é o facto dos meus pais terem ambos tirado Ciências da Comunicação na FCSH. O meu pai fechou jornalismo, a minha mãe fechou aquilo que na altura corresponde hoje a comunicação empresarial, portanto, publicidade, e eu estou em vias de tirar cinema, portanto, fica só mesmo, faltaria só mesmo que a minha irmã tirasse, que a minha irmã também fosse para lá e tirasse a única vertente que falta fechar, não é? Que é de comunicação, cultura e artes. Exatamente. Continuaste a linhagem. Olha, se tu tivesses que te apresentar
às pessoas que entraram este ano para o curso e que eventualmente podem ainda não te conhecer. Uhum. Tu, Querubim, como é que te apresentavas? Bem, eu antes de mais, né, sou o Rodrigo Cardoso, mas sim, Carolina é uma grande parte da minha vida, é uma coisa estruturante mesmo. Um, já dita muito do que são as minhas amizades, por isso simplesmente sou um jovem adulto, né, que gosta muito de música e gosto muito de ouvir música, gosto muito de fazer música também. E convido certamente os ouvintes a verificar este meu projeto, um, onde ponho empenho, mas acima de tudo é feito com muito gosto. E, e já há algumas coisas para ver, uns telediscos, já há um álbum inteiro, né? Saber Estar que saiu em novembro. Portanto, é exatamente assim que me apresento. Já vamos falar mais profundamente nele. Para já, queríamos saber qual é que é a tua primeira memória associada à música, seja a escutá-la, seja a compor. Consegues localizar no tempo? Minha primeira memória associada à música provavelmente está relacionada com o Batatune, que era, portanto, o personagem, o palhaço, era o Batatune e companhia, se não me engano, que eu adorava quando tinha 4 anos, via aquilo, ficava em êxtase em frente à televisão, depois havia as canções, né? Do comando na mão e carrega no botão, acho que era uma das frases que eles diziam. Um, e eu realmente ficava muito vidrado naquilo, e aquilo ficou-me na cabeça ao ponto de eu não ouvir as músicas do Batatune durante o meu crescimento todo, e quando voltei a ouvi-las há poucos meses, por curiosidade, né? Fui ouvir e aquilo estava tudo ainda fresquinho, quer dizer, lembrei-me logo de tudo. E esse fascínio que eu tinha por essa personagem acaba por ser um bocadinho o mesmo fascínio que eu tenho hoje com outros músicos, meus ídolos, né? Em que ponto é que começaste talvez a pensar que podias tu com a tua própria música também eventualmente provocar esse fascínio noutras pessoas? Pensavas nisso? Na altura eu tinha 4 anos, né? Não pensava de todo nisso. Mais tarde, sim, sim, sim. Uh, Mais tarde, sim, né? Quer dizer, acho que o primeiro passo para chegar até onde estou hoje, né? Foi receber uma guitarra no Natal, em 2010. E depois até tive aulas durante algum tempo, mas também aquilo não me entusiasmava particularmente. Eu até acabei por, em 2013, sair das aulas, ou 2014, sair das aulas porque a minha mãe se esqueceu de me inscrever e eu não lhe pedi sequer para ela me voltar a inscrever. Portanto, acho que isto demonstra a minha postura nisto tudo, na altura, né, na questão das aulas de guitarra. De qualquer forma, quando eu estava em casa e pegava na guitarra, gostava de procurar uns sons, e se encontrasse alguma coisa, alguma progressão, né, de acordes, algum som que me parecesse relativamente novo, pensava, bom, isto aqui não me lembra nada, acho que posso dizer que é meu, entre aspas, e foi um bocadinho assim que começaram as minhas, não digo composições, mas uma fase muito primeira de guitarra, isto tinha eu 14, 15 anos, bem. É isso. Já agora, porquê o teu nome? Porquê Querubim? Querubim, eu acho que é uma palavra muito bonita. E na verdade, o projeto já teve outros nomes. Inicialmente era Rodrigo Cardoso, pronto. Depois acabei por escolher o nome Boémia, creio que no verão de 2019. Uhum. E depois, entretanto, houve um stress porque recebi um e-mail de uma banda portuguesa que já existia, chamada também Boémia, onde me incentivaram a mudar de nome. Eu não estava numa posição boa para não o fazer, acabei por mudar mesmo de nome, e aquilo foi um bocadinho estressante, na verdade, porque na altura em que eu tive de escolher um novo nome, estavam a decorrer os processos de um concurso dos Inéditos Vodafone, que eu tive a felicidade de poder ter um tema a integrar essa iniciativa. Acabei por ter de escolher o nome muito em cima da perna,
tive cerca de 3 dias para o fazer, estava quase a ficar com os cabelos brancos. E, bom, entretanto, esses dias foram de puro brainstorm, não é? Uhum. E lembro-me de. Eu acho que pensei em. Não sei quantas palavras existem no mundo, mas acho que pensei em todas. Na altura sentia que já tinha pensado em todas e já estava a fazer trocadilhos completamente absurdos e a procurar torcer as palavras, ver se encontrava ali alguma coisa interessante. E entretanto num desses brainstorms, saiu-me da ponta da caneta a palavra querubim e eu imediatamente, De forma completamente me espontânea. agradou. Sim, Não tinhas assim diria que foi lido em completamente algum espontâneo. lado? Bem, não, sim, eu acho que sim. Acho que posso dizer isso. Acho que de certa forma fui condicionado porque literalmente 2 minutos antes de eu me sentar para fazer o brainstorm e de escrever as palavras numa folha, escrevi várias palavras, entre elas querubim, estava a arrumar os meus livros, no meu quarto, os livros da estante e estava a arrumar uma coleção que é a Cherub, né? Quero, que são os livros de literatura infantil e juvenil, acho eu, que eu por acaso até gostava bastante, eu também acho que não estaria, não é? Aqui em casa, mas gostava bastante quando tinha 13, 14 anos e muita malta gostava também. Uhum. Uau, Mas sim, nesse sentido olha, acho que foi um bocadinho a chegar a Querubim. ok. E olha, tu partilhas este projeto com outras pessoas. E como é que é trabalhar com elas e como é que é a vossa dinâmica de grupo? A nossa dinâmica é muito boa mesmo. O projeto tem um bocadinho duas vidas, porque há um lado de composição, que é feito exclusivamente por mim, em casa, aqui, no meu quarto, para estúdio, não é? Para box, onde nós ensaiamos. E no fundo, pronto, acabo por ensinar-lhes a tocar as canções ao António, aos Antónios, que eles são 2 Antónios, ao Francisco e ao Ricardo. Eles acabam por incorporar um bocadinho do que são as dinâmicas deles também, não é? Às vezes acabam por alterar um bocadinho as melodias que eu criei. E eu gosto muito disso porque fica uma coisa mais orgânica. Mas a dinâmica é realmente essa, porque as coisas passam de uma primeira fase em que são criadas aqui por mim para, para um processo de grupo e de ensaio que é muito divertido, porque nós temos uma dinâmica muito boa. O facto de termos gravado videoclipes juntos ajudou bastante, quer dizer, pudemos aprofundar muito as nossas relações uns entre os outros, a relação de grupo, desde logo nos ensaios, como é óbvio, mas essas experiências dos videoclipes que gravámos, nomeadamente a Toca e Foge de Jardim da Luz, foram ambas muito importantes para nos conhecermos uns aos outros também. Em entrevista ao Espalha Factos, tu disseste que sempre quiseste encontrar um nome de artista, que isso era uma coisa muito importante para ti. Porquê que achas que era tão importante ter um nome de artista? Tu há pouco dizias que havia muito de querubim no Rodrigo, portanto havia essa fusão. Porque é que era tão importante em termos de identidade teres um nome que não fosse Rodrigo? Se calhar essa decisão de não ter um nome, de escolher, aliás, um nome de artista, tem um bocadinho a ver com a timidez inicial e se calhar o não querer dar a cara ou não querer passar por cantautor. Agora, a verdade é que também me agrada muito a ideia de me desmarcar um bocadinho daquilo que eu faço, não é? Poder desmarcar um bocadinho o Rodrigo do que são as canções. E Querubim acaba por englobar também, acaba por englobar tudo. São as canções, mas também são, também é a banda ao vivo, não é? Portanto, quando estamos a tocar todos ao vivo, aquilo é Querubim. Ao mesmo tempo também é Querubim quando eu estou a compor
no meu quarto. Mas no fundo também é um bocadinho, penso que também houve uma vontade de um nome do projeto designar uma coisa mais aglomerante, né? Exatamente isso. Que alberga também, no fundo, as outras pessoas que fazem parte deste projeto. E olha, nós sabemos que o teu pai é uma influência grande para ti e de que forma e que tipo de influências é que o teu pai te transmitiu? Muito profundas. Eu há uns tempos li uma frase muito interessante, já não me recordo onde, na verdade, mas que é, nunca se, se não me engano, nunca se é filho do seu pai sem haver consequências disso, não é? Acho que essa frase é muito interessante porque toca mesmo na ferida. Uma pessoa acaba sempre por herdar algum tipo de influência, de conseguir olhar, pronto, para uma figura paternal e ver aspectos em comum, ver também aspectos diferentes, que isso é muito interessante depois para uma pessoa criar a sua identidade, não é? Perceber pontos de diferença que existem. Bom, de qualquer maneira, o meu pai é uma influência muito profunda e no que diz respeito à música, nomeadamente, porque, bom, ele é doido por música, não é? E realmente desde muito novo que eu sempre estive exposto à música, muito por causa dele, no carro, em casa, era uma exposição constante, levava-me a concertos e nunca o fazia de forma forçada, não é? Quer dizer, ele levava-me a concertos desde muito miúdo. O meu primeiro concerto foi um concerto do Iggy Pop, tinha eu 2 anos e estava às cavalitas dele. Também me levava, ele e a minha mãe na realidade, levavam a festivais. Eu até tenho uma memória muito engraçada de estar num concerto dos Fate No More. Penso que começou à meia-noite, eu estava cheio de sono e acabei por dormir nos pés das pessoas. Isto foi em 2009, tinha 9 anos. No dia a seguir regressei. Apesar do sono e de antecipar o facto de poder vir a voltar a ter sono e a ter de dormir nos pés das pessoas, voltei. Depois, e há muitos concertos, só eu e o meu pai também, em que ele me levava, quando vinham bandas que ele gostava a Lisboa. E pronto, nesse sentido, acabou por, se calhar, se plantar aqui uma certa semente em relação à música. Eu depois também mostrei uma predisposição para, lá está, para gostar de compor as minhas próprias coisas, porque nunca me agradou muito nunca me agradou muito fazer covers, né? Ou tocar Não outras passaste coisas, por embora essa isso pronto, fase, seja uma via perfeitamente legítima. mas nunca tiveste essa fase Não passei, não na passei. tua ligação à música. Sim, claro, aprendi algumas canções que gostava na guitarra, mas se calhar uma mão cheia delas, ou 5 ou 10, quer dizer, hum, nunca, é como digo, nunca gostei muito de tocar coisas que já existem, nunca tive esse interesse. Sempre me seduziu muito mais procurar as minhas próprias coisas e compor. E depois eventualmente começar a escrever letras, porque a dada altura eu percebo que tenho muito a ganhar em acrescentar voz às composições, às tantas dou por mim. Tinha eu, pronto, 15, 16 anos, quando estava a começar as produções mais sérias, e já tinha instrumentais completos, né? Em formato de banda, sempre. Um bocadinho isso que eu faço, simulo uma banda no meu quarto, né? No meu computador. E comecei a perceber que acrescentando voz tinha muito a ganhar, então aí também comecei a experimentar, a gravar umas vozes e a escrever umas letras. E felizmente correu bem, não é? Nós já vamos falar um pouco mais do álbum Saber Estar, que devo dizer que merece muito a escuta. Portanto, assim que agora de ver este podcast, vão ouvir, se ainda não ouviram. E queria perguntar-te qual é que é a sensação, não sei quanto tempo é que estiveste a trabalhar nele, mas qual é que é a sensação de o libertares para o mundo, como é que ele tem sido acolhido pelas pessoas?
Ele foi recebido muito bem, na verdade. Eu fiquei muito. Já, desde logo fiquei muito contente com o trabalho que fiz. Tenho orgulho naquilo que fiz. E depois pude perceber que muitas pessoas gostaram genuinamente. E isso é uma coisa fantástica, né? Que eu já tinha sentido na dimensão, pronto, de uma canção, de partilhar uma canção e perceber que as pessoas, que há pessoas que gostam dela. Quando se trata de um álbum, esse sentimento é exponencial, não é? Pronto. Porque é um trabalho pensado, é um trabalho pensado e um aspecto interessante também é, depois de lançar o álbum, eu quase consigo ouvi-lo de outra forma, não é? Eu ouvi-o muitas vezes antes de o lançar, pronto, para verificar o alinhamento, ou seja, a ordem que escolhi, né, das canções, ver se acrescentava alguma coisa, se tirava alguma coisa. Acabei por ouvi-lo muitas vezes, mas mesmo assim, no momento em que ele ficou disponível, creio que às 5 da tarde, dia 10, algo do género, dia 10 de novembro, fui imediatamente verificar se estava tudo bem, não é? No Spotify. E sabendo que havia outras pessoas a ouvir, que havia várias pessoas a ouvi-lo nesse momento, porque havia muito pessoal à espera que aquilo saísse, quase consegui ouvir o álbum de outra maneira, como se fosse uma experiência partilhada, de género, ok, estou a ouvir Como as se canções de outra maneira colocasses do lado porque agora vai ganhar um lado. Sim. Uhum. Desculpa, Como é o que que... dizias? Não, e estava a perguntar quase como se te colocasses simultaneamente do lado de um ouvinte que já não tinha sido só o Sim, criador sim, daquilo que estava a ouvir, não é? sim, exato. A pessoa pode sempre fazer isso quando está a criar a canção, não é? Uhum. Mas não é muito fácil, porque nada é tão real como a canção estar verdadeiramente disponibilizada e eu saber, não é? Que já há pessoas a ouvir pela primeira vez e que a ouvir e que estavam com antecipação para fazer. Como é que se sabe que um álbum está pronto? Ou seja, como é que se sente que já não há mais nada a mexer? É exatamente isto? Fica assim. É uma coisa intuitiva, não é? Por um lado é uma coisa intuitiva, depois também é uma coisa prática, porque às tantas há a vontade de querer lançar, não é? De querer lançar o trabalho, porque podia sempre haver mais uma faixa, mais qualquer coisa, não é? Mas neste caso não houve uma pressa, não é? Porque isto foi um trabalho em que eu me demorei. Isto tem canções de janeiro de 2018 até coisas feitas em literalmente 3 meses antes do álbum sair, portanto, aí em setembro, agosto, setembro de 2020. E portanto, houve vários momentos em que eu estive para lançar o álbum e acabei por não fazer, nomeadamente em março de 2020, por causa da questão da pandemia. Acabei por adiar o lançamento do álbum, porque ele inicialmente estava agendado para março de 2020. E entretanto, no decorrer desses meses e até novembro, o álbum acabou por ter reviravoltas que eu considero muito boas. A faixa inicial, a Reverie, acrescentei-lhe vozes, não é? Que acho que acabam por levar a canção para outra dimensão. Acaba por ficar uma coisa mais bonita, na minha opinião. A canção Fizeste Bem, ela já existia, mas eu não estava a pensar em integrá-la no álbum porque não estava a conseguir completá-la. O verso, neste caso as vozes que não são refrão, né? Eu escrevi, se não me engano, em junho de 2020. Portanto, se o álbum fosse lançado em março, essa canção não estaria no álbum e, no entanto, foi uma das canções mais bem recebidas pelas pessoas. E certamente que há outros casos de outras canções que eu agora não esteja a recordar. De qualquer maneira, sim, também há essa dimensão um bocadinho de querer lançar o trabalho, não é? Porque senão uma pessoa podia sempre acrescentar mais alguma coisa e não sair dali.
Mas depois também houve ajudas por parte dos meus colegas de banda, nomeadamente, que, que me disseram o que achavam do alinhamento, foram sempre acompanhando. Eu vou sempre enviando-lhes as canções, né, para eles ouvirem, também dizerem o que acham dos toques. E depois também a ajuda do meu pai, muito importante, a estabelecer o alinhamento, foi uma ajuda muito importante também. Mas pronto, acabei por intuitivamente achar que estava na altura de fazê-lo, né, de lançar o álbum. Imagino que com esta situação de pandemia não tenhas dado concertos, que eu penso que seja uma parte importante de ser artista e ser músico, e nós gostávamos de saber o que é que tens mais saudades nos concertos? Bom, imaginas bem, porque realmente é isso, tipo, realmente o que me causa mais amargura agora é a questão dos concertos. Lançar música é excelente, é muito divertido e os concertos são tão divertidos quanto esse lado de lançar, dos lançamentos. Tenho saudades, por isso simplesmente, de concertos em pé. Tenho saudades de ir a concertos em pé, de dar concertos onde tenho uma plateia em pé à minha frente, onde tem um espelho, ou seja, eu olho para as pessoas, vejo a reação das pessoas e isso vai gerar uma reação em mim e acaba por ser esse jogo, quase um feedback entre o público e as pessoas. Isso é uma coisa que não acontece com tanta facilidade em concertos no modelo de sala, não é? Nós já pudemos dar um concerto durante esta situação, demos um concerto no Festival lá de Sumos, organizado pelo meu grande amigo Luís Pita, onde tocaram também os projetos, ou seja, projetos Rossana, Bonança, que é do Ricardo Barroso, guitarrista, Metamito, que é o António Miguel, ele toca sintetizadores em Querubim, entrou recentemente, e pronto, e Querubim, claro, tocou também lá. Depois aquilo teve visuais do Salma. Ele fez o aspecto visual, que também tinha um espetáculo de luzes. Foi excelente poder dar um concerto durante esta situação. E não foi estranho? A preparação não foi propriamente estranho, foi mais um pouco. Ou seja, não foi tão bom como uma situação normal. As pessoas tinham máscaras, havia distanciamento. E isso acaba por pesar, né? Acaba por pesar na experiência. Eu recordo com muito carinho um concerto em dezembro de 2019, dado no Bar Tóquio, né, no Caixo de Sodré, que foi, para todos os efeitos, o primeiro concerto a sério, digo, o primeiro concerto a sério deste projeto, porque foi o primeiro concerto onde havia condições muito boas de som, havia um público interessado, um público onde estavam os nossos amigos, os nossos melhores amigos, as respectivas famílias, assim uma grande misturada e um clima muito bom mesmo. Uma atmosfera muito boa, quer dizer, uma coisa que eu quero completamente replicar, não é? Voltar a replicar e que neste modelo é complicado. É complicado. Na mesma entrevista que falávamos há pouco ao Espalha Factos, tu dizes algo que nós achámos muito, muito bonito, que que escrever é provar que a experiência humana é partilhável. E portanto a nossa questão é que dimensões da experiência humana é que tu partilhas e queres partilhar através da tua música? Intencionalmente e conscientemente. Bem, a experiência humana é quase uma só dimensão, não é? Enorme e extremamente complexa. Mas realmente é isso, quer dizer, quando estou a escrever e nas minhas letras, estou a tentar, estou a fazer uma espécie de negócio, não é?
entre o que é a minha própria experiência subjetiva e o que eu pressuponho que possa ser a dos outros. E isso acaba por ter um peso, né? Nas palavras que eu escolho, naquilo que eu escrevo. Mas há assim temas que sejam mais frequentes, ou que te interessem mais? Sim, eu escrevo muito sobre questões de identidade, sobre o amor, escrevo muito sobre o amor. E acho que uma coisa que eu digo nessa entrevista ao Espalha Factos é que gosto muito de escrever sobre o amor porque joga com questões de identidade, não é? Uhum. Trata-se muito disso, quer dizer, um projeto é também um bocadinho é um espetáculo, não é? Joga-se com o que se mostra, com o que não se mostra, joga-se muito com essas coisas. Sei lá, e a própria questão, mesmo num concerto, se formos a ver, num concerto os músicos têm uma certa pose, não é? Há uma pose, quase como se fossem, não sei, tipo pavões ou assim. Ou seja, a experiência estética tem muito a ver com essa questão de esconder, de mostrar. E pronto, e o meu projeto nesse aspecto não é diferente. Agora, como dizia, eu gosto bastante de escrever sobre o amor, porque é uma coisa profunda, tem a ver com questões de identidade, uma pessoa nas situações amorosas na sua vida, né? tem que decidir como é que age, como é que não age, o que é que. Quer dizer, as ações têm repercussões nas outras pessoas, não é? Uma pessoa tem que pesar as coisas, pesar o seu próprio, a sua própria satisfação, o seu próprio bem-estar com aquilo que pode provocar a outra pessoa. E também é muito isso. Quando eu escrevo é perceber o que é que eu posso conseguir provocar nas pessoas, o que é que posso não conseguir provocar. Há sempre esse jogo. Rodrigo, como é que tu tens divulgado a tua música nestes tempos? E em que plataformas é que as pessoas te podem escutar? Bem, em relação ao primeiro ponto, eu tenho o meu perfil no Instagram, né? E vou partilhando updates. Acho que o último update foi sobre o disco estar disponível, saber estar, né, em edição física. Eu ainda tenho algumas cópias, portanto, se alguém estiver interessado, é só enviar uma mensagem para falarmos sobre isso. Mas eu realmente não faço grandes esforços de promoção, né, do projeto, no sentido de expandir as pessoas, ou seja, público-alvo, assim. Não o faço de forma muito vigorosa. Pura e simplesmente vou atualizando as minhas páginas. É isso. De vez em quando vão acontecendo algumas coisas que acabam por dar essa exposição ao projeto que se calhar eu poderia conseguir se tivesse um bocadinho mais de vigor nas minhas tentativas de o divulgar, porque eu realmente não tenho. Não tenho muito esse lado de, se calhar, de Promover. marketing. Não tenho de todo esse lado. A verdade é que até hoje ele também não me fez muita falta, porque tenho conseguido algumas coisas boas neste meu jeito recatado, digamos. Mas, como dizia, de vez em quando vão aparecendo assim algumas coisas que ajudam o projeto. Há pouco tempo, a canção Fizeste Bem passou na Antena 3, há cerca de 2 semanas. Foi uma coisa assim muito boa. Penso que há cerca de um mês a Toca e Foz passou na Superboc. Portanto, vão surgindo assim umas coisas, né, engraçadas e interessantes. Agora, as pessoas podem ouvir o projeto, podem ouvir no YouTube e acompanhar com os vídeos, já há alguns videoclipes, num dos quais aparece este menino aqui que está ao meu colo, né? Que as pessoas não podem ver, acho eu, porque não há vídeo. Estás a falar de um gato, para as pessoas que não. Exatamente. É um animal, exatamente.
Sim, mas podem acompanhar os videoclipes no YouTube, podem ouvir no Spotify, podem ouvir no Bandcamp. Não faltam sítios para ouvir as canções. Olha, e como é que tem sido a tua criação artística agora já há uns bons meses, durante a pandemia? O confinamento tem sido assim um momento criativo para ti ou nem por isso? Sim, tem sido muito, muito semelhante a antes, na verdade, porque visto que eu faço as coisas aqui no meu quarto, né? É um espaço central, pronto, da minha vida quase. Tenho acesso constante e isso já era assim antes. Agora, realmente, fiz muita coisa durante esses confinamentos. Que a pessoa capaz de ter composto mais, né? Com mais pedalada. Tenho muito material mesmo, tenho muito material, embora não tenha coisas concretas ainda completas, vou tendo muitas demos, não é? Coisas que vou gravando e que depois vou revisitando, porque é principalmente assim que eu faço as coisas. De vez em quando gravo alguma coisa, não posso dizer que gravo todos os dias, não o faço. Gravo se calhar 2, 3 dias por semana e de qualquer maneira o que faço bastante é revisitar aquilo que já gravei, não é? Uhum. E ver se consigo dar ali uma volta, acrescentar qualquer coisa. E muitas das canções do disco são produto desse trabalho, de ir revisitando as coisas que fiz antes. Portanto, tem sido assim o meu fluxo de trabalho durante a questão da pandemia. Yeah. E pronto, imagino que esteja cheio de projetos e desejos futuros e nós gostávamos de saber quais são. Neste momento não posso comprometer-me com nenhuma ideia porque realmente não sei. Eu lancei o álbum e agora estou um bocadinho a olhar para as paredes, confesso. Tenho muitas coisas diferentes no meu disco rígido. Tenho feito algumas coisas mais eletrónicas, onde substituo a bateria, a típica bateria, não é? Por beats mais eletrónicos. Tenho feito coisas mais no estilo mais punk, mais garage, mais para agitar, não é? E essa é uma vertente que eu posso dizer aqui que vou querer muito explorar, também para puxar os concertos para outro nível de energia quando eles voltarem, não é? Para ir intercalando com as canções que são assim mais dreamy, mais recatadas, pronto. É isso, coisas concretas não sei, mas de qualquer maneira tenho que ver disso, porque gostava muito de lançar qualquer coisa em breve, se calhar um single ou assim, gostava muito de fazer isso. Gostava também talvez muito talvez, de começar outros projetos, mas isso, pronto, isso é uma coisa Ok, que temos aqui confissões inéditas do CC de Perfil. é perfeitamente possível, não é? Perfeitamente possível, porque antes de lançar este álbum estava completamente focado nele, portanto nem sequer considerava esse cenário de começar o projeto, mas agora já me sinto mais aberto a começar outras coisas. Depois também há possíveis colaborações com o Metamito, com Bonança, com Rossana, que é assim uma espécie de núcleo que também se está a formar um bocadinho. Eu recomendo que vocês vão ouvir, porque Ela vai lançar um álbum em breve, não é? Rossana. a Rossana vai lançar um single, Um single, ok. já este mês, se não me engano. Aliás, não, Eu penso penso que que eu acho que é no início de fevereiro. acho que é no início de fevereiro, sim, ela vai lançar um single e ela lançou um álbum no ano passado, lançou um álbum no final do ano passado, Rossana's Little Box of Feelings. O Bonança lançou também um álbum, Muito Nobres Intenções, em dezembro. Portanto, está tudo agora aí a lançar música. É possível que surjam aí umas colaborações também, mas eles são malta mesmo talentosa. E é assim uma espécie de núcleo muito porreiro, núcleo de amigos que se está a formar e possivelmente vão surgir aí colaborações e coisas boas, não é?
E de qualquer das formas, as pessoas podem acompanhar-te pelas tuas redes sociais para ficarem a parte de tudo aquilo que tu lançares. Queres partilhar o teu Instagram? Sim, o meu Instagram é __querubim_. Se calhar, se pesquisar querubim, aparece logo, não é? Provavelmente. Mais fácil. Ok, Desculpa, haja obrigada. muita gente que não sabe o que é o underscore, mas é o tracinho cá em baixo, né? Olha, Exatamente. muito obrigada por teres compartilhado, especialmente nestas situações, nesta situação um bocadinho difícil em que nos encontramos. Mas foi um prazer enorme ter-te aqui, foi ótimo ouvir-te. E também Se calhar. acho que tentar. Diz, Rita. Não, ia dizer só para pedirmos a tal sugestão cultural ao Rodrigo, não é? As pessoas agora estão, se ainda estivermos em confinamento, também à data da vossa escuta. Sempre bom. Sugestão cultural. Sugestão cultural. Sei lá. De música. Recomendo o novo disco do Lourenço Crespo, que é um dos dois membros, para do Rabo Mazda, um dos dois membros dos Iguanas, ou das Iguanas, não sei como é que eles gostam de ser chamados, mas que são um grupo português, né, de música que, na minha opinião, é do melhor que se faz. Muito bom mesmo. Mas recomendo o novo disco do Lourenço Crespo. Deixa eu ver. A nível de livros, recomendo a Odisseia. É uma obra, pronto, é uma obra muito, muito conhecida, né? e muito evidente, se calhar, mas tão evidente que se calhar muita gente não a conhece. E de qualquer maneira é um livro lindíssimo e um dos livros fundadores da literatura ocidental, portanto acho que é incontornável. E é um livro que eu estou a atacar agora, entre aspas. Por finalizar, sei lá, deixamos um filminho também, né? Um filminho. Recomendo. Agora tenho que mudar um bocadinho. Para ver o que é que eu tenho visto também. Não recomendo nada, porque não me vem nada à cabeça. Deixo um livro. E já são duas ótimas sugestões. Portanto, Odisseia e o álbum dos Iguanas, podemos dizer assim? Pode ser. O álbum dos Iguanas e o novo álbum do Lourenço Crespo, que é o membro dos Iguanas. Exatamente. Lua Cheia, o álbum dos Iguanas. Olha, mais uma vez, muito obrigada. E a dizer também que este é um perfil um pouco diferente, visto que é o último que a Rita vai fazer parte, infelizmente. E eu queria deixar aqui um agradecimento enorme por tudo aquilo que a Rita fez e por todo o seu trabalho e ajuda também. E pronto, muito obrigada, Rita. Foi ótimo ter-te aqui comigo e aprendi imenso contigo. És uma enorme influência e és incrível. Isto agora vai ser bem dramático. O que é que se responde a isto? Não sei responder. Não sabe falar. Não, mas eu também. Não, eu não vou fazer nenhum discurso. Não vais? Não, eu vou só. Mas olha, deixa-me só. On the paper, né? Eu vou agradecer o vosso convite, porque também vou acompanhando este podcast, pode-se chamar, não é? E acho que é uma iniciativa muito porreira mesmo. Portanto, quero agradecer. Obrigada a nós. Ele é feito de pessoas como tu e todas as pessoas talentosas, que são imensas, que fazem parte do nosso curso. Pronto, eu vou apenas agradecer. Acho que às tantas não há nada melhor do que dizer só um obrigada, sincero. Não vou estar com muitos discursos. Mas gostei muito de fazer parte disto e descobri muita coisa e gostei muito de fazer contigo, Margarida, e aqui no NECOM. Pronto, e agradeço a toda a gente que tem ouvido o podcast e espero que continuem a ouvir este e outros que vão surgir. Aproveito para dizer,
vai surgir muita coisa nova este semestre. E obrigada e até já.